Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui, trazendo aí uma questão de probabilidade muito legal, gente. Uma questão que eu coloquei numa das minhas listas de exercício na minha sala de aula e resolvi compartilhar aqui no canal, porque essa questão é muito legal mesmo, tá? Uma boa questão de probabilidade. Olha o que essa questão diz. Em uma pesquisa realizada em uma faculdade, foram feitas duas perguntas aos alunos. 120 responderam sim a ambas. Muito bem, então responderam sim às duas perguntas. Muito bem. 300 responderam sim à primeira pergunta. Ok. E 250 responderam sim à segunda pergunta. E 200 responderam não, olha para esse detalhe, a ambas as perguntas. Ok. Aí vem a pergunta. Se um aluno for escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de ele ter respondido não à primeira pergunta? Então, olha só, qual que é a probabilidade de ele ter respondido não à primeira pergunta? Então, vamos lá. Olha só. A ideia aqui, então, é a seguinte: vamos colocar isso aqui no diagrama de Venn, como toda questão que envolve eh, essa ideia de duas coisas acontecendo simultaneamente em algum momento, tá? Quando aparecer questão desse tipo, usa o diagrama de Venn, que sempre dá certo, tá bom? Então, olha só, 300 responderam sim à primeira pergunta, 250 responderam sim à segunda pergunta. Então, repara que eu estou colocando aqui quem respondeu sim, tá bom? E 120 responderam sim às duas perguntas. Ok? Muito bem. Então, vou colocar aqui no meio, na interseção do meu conjunto. Agora, repare, 300 responderam sim. Não quer dizer que eles responderam sim somente à primeira pergunta. Eles responderam sim à primeira pergunta. Ou seja, esse 120 está embutido nos 300 aqui. Esse 120 está incluso aqui nesses 300, porque eles disseram sim para a primeira pergunta. Agora, se eu tirar 120 daqui, olha só, eu vou tirar 120 daqui e vai sobrar 180. Esses 180 aqui responderam sim somente para a primeira pergunta, ok? Muito bem. Aqui nós temos 250. Vamos retirar os 120 que responderam sim para as duas perguntas. Tirando eles, vão sobrar 130 que responderam sim somente para a pergunta 2. Então, repara, esses 130 aqui disseram sim somente para a pergunta 2. E aí vem um fato muito legal, gente, que é o seguinte: 180 disseram sim somente para a pergunta 1, ok? Então, tem um grupo aqui que respondeu não para a pergunta 2. Concorda comigo? Ou seja, se 180 disseram sim somente para a pergunta número 1, isso quer dizer que eles disseram não para a pergunta 2. Então, eu posso repetir esse 180 aqui embaixo, porque 180 disseram não à pergunta 2, já que eles disseram sim somente para a pergunta 1. Percebeu? A parte capciosa dessa questão está exatamente aqui. Você tem que sacar. Se o cara respondeu, se 180 disseram sim somente para a pergunta 1, é porque eles disseram não para a pergunta 2. E a mesma ideia para o 130. Se eu tenho 130 pessoas que disseram sim somente para a pergunta 2, então a resposta deles para a pergunta 1 seria não. Ok? E nós temos aqui um grupo de 120 que respondeu sim para a pergunta 1 e 2 e 200 que responderam não tanto para a pergunta 1 quanto para a pergunta 2. Pronto. Com essas informações em mãos, fica fácil a gente calcular
a probabilidade do evento A acontecer. No caso, o nosso evento A seria esse daqui, olha. Isso aqui seria o meu evento A, tá bom? Vamos chamar assim, olha. Só para você sacar, quando eu colocar aquele A ali dentro, eu estou falando disso aqui, que é o meu evento A, beleza? Bem, a probabilidade de um evento qualquer acontecer é o quê? O número de casos favoráveis, lembra? Sobre o número de casos possíveis, ou seja, o total de casos possíveis, tá bom? Muito bem. Nesse caso aqui, então, eu preciso saber quantos casos favoráveis eu tenho e quantos casos possíveis eu tenho. Gente, o nosso total aqui fica fácil a gente calcular. Por quê? Porque basta você pensar, olha, eu tenho 180 que respondeu sim somente para a pergunta 1, mais eu tenho 130 que respondeu sim somente para a pergunta número 2, eu tenho 120 que responderam sim para as duas perguntas e tenho 200 que respondeu não para as duas perguntas. Ok? Prontinho. Eu vou somar isso daqui tudo e vou ver aqui que o meu total, olha, continuando aqui embaixo, vai dar 120 com 180, 300, não é? 130 com 200, 330, 330 com 300 que já tinha somado aqui, 630, ok? Então, o nosso total aqui é 630. Ou seja, o total de pessoas entrevistadas foram 630. Muito bem. Então, se eu vou escolher uma pessoa ao acaso, eu vou escolher uma pessoa dentre essas 630 pessoas. Ok? Muito bem. E agora nós precisamos ver os casos favoráveis. O que, que a gente quer que aconteça? Que essa pessoa escolhida ao acaso, dela ter respondido não à primeira pergunta. Gente, quem respondeu não à primeira pergunta? Olha aqui comigo. Respondeu não à primeira pergunta. 130 que disseram não somente para a primeira pergunta e 200 que responderam não às duas perguntas. Percebeu? Outra fase aqui capciosa desta questão, tá? Bem capciosa mesmo. Então, olha, cuidado com isso aqui. Responderam não 130, responderam não somente para a primeira, mas você tem que lembrar que tem 200 que disse não para as duas, ou seja, também disse não para a primeira. Então, os nossos casos favoráveis vão estar aqui, olha. Eu vou precisar somar esses dois casos aqui, ok? Então, o número de casos favoráveis aqui estaria embutido aqui dentro, olha. Seria 130 mais 200. Percebeu aí? Que daria 330. Muito bem. Agora ficou mole, agora é só correr pro abraço. Agora, mamão com açúcar, né? Ó, 330 casos favoráveis sobre 630 total de casos. Dá para simplificar, posso cortar um zero em cima, pois eu também posso cortar um zero embaixo, e eu vou ter aqui um total de 33 sobre 63, que eu também posso simplificar isso daqui, ok? Por 3. Olha, 33 dá para dividir por 3 e 63 também dá para dividir por 3. E eu vou encontrar aqui um total de 33 dividido por 3 vai dar 11 e 63 dividido para 3 pode fazer, vai dar 21. E assim nós chegamos na resposta. Fala a verdade, essa questão já valeu o teu like aí. Não valeu? Fala a verdade. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para ter outras resoluções como esta e outras aulas também aí dos mais diversos assuntos envolvendo a nossa tão querida matemática. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, fui!